voltando. Então, esse é o inciso 3 do artigo 114 da Constituição Federal. O inciso 4 fala pelo critério funcional. Esse inciso 3 em razão de pessoa também, matéria. O inciso 4 fala sobre questões funcionais. Um mandado de segurança, habeas corpus, habeas datas, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Então, é muito comum também que no âmbito da Justiça do Trabalho, as multas administrativas que o empregador toma no exercício da auditoria fiscal do trabalho pelo Poder Executivo seja discutida em sede de mandado de segurança. Então, isso também é deduzido no âmbito da Justiça do Trabalho. Essa ação é impetrada, né, na Justiça do Trabalho. Habeas corpus, nos casos antigos, depositário infiel, que hoje pelo Pacto de São José de Costa Rica isso não é mais possível, então houve o esvaziamento dessa justiça, essa ação, e habeas data quando o ato é questionado envolver um órgão público de uma relação trabalhista. Conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o artigo 102, inciso 1, a linha O. Estamos falando dos conflitos de competência entre vara do trabalho, vara do trabalho, TRT, TRT, na Justiça do Trabalho, assim funciona. O 102 fala dos conflitos de competência entre TST e STJ, TSE, esse só quem julga é o Supremo, beleza? É um critério funcional. As ações decorrentes de indenização por dano moral e patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Essa nós temos que ter uma atenção redobrada. Por quê? O dano moral não pode ser pura e simplesmente um dano moral ou um dano material. E não podemos ser rasos em identificar que só porque aconteceu a coisa dentro do trabalho, a Justiça do Trabalho é a competente. O STF, juntamente com o TST, nos deram um norte melhor na interpretação desse inciso. Disseram que, na verdade, a matéria que atrai a competência da Justiça do Trabalho, nós devemos interpretar a sua causa de pedir e pedido. Se causa de pedir e pedido forem, né, relacionadas a causas trabalhistas, pedidos trabalhistas, a competência da Justiça do Trabalho. Tá? Agora, a situação toda que envolve é o dano moral. Quando que nós identificamos que é decorrente de uma relação de trabalho? Regra geral, eu tenho que estabelecer um critério que abarque a grande maioria dos casos que batem a Justiça do Trabalho. Quando decorrentes da execução de uma tarefa trabalhista, supostamente vivenciados pelo empregado, as chamadas lesões extrapatrimoniais, aí a competência da Justiça do Trabalho. Então, uma simples injúria, uma simples difamação, brigas, né, e até mesmo assédios que possam vir a serem interpretados como danos, né, efetivamente reparáveis, a gente tem que interpretar no caso a caso concreto se aquilo decorre de uma execução de uma tarefa, se é necessário que o empregador esteja em juízo para elucidar a questão e mais, se ele tem responsabilidade sobre aquilo, se há um nexo de causalidade sobre aquilo. Muitos entendem que o patrão tem uma responsabilidade objetiva, que independe de culpa. Nós sabemos que a regra geral estabelecida pela própria Constituição Federal é de que o empregador tem uma responsabilidade subjetiva, depende sempre da existência de culpa, ok? Então, o inciso 6 também é matéria quando analisados causa de pedir e pedidos. Há pedidos trabalhistas, 13º, horas, extras, aviso prévio, tudo que relaciona a contratos de trabalho, ok? E aí nós temos as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Nós estamos falando também das discussões relacionadas ao exercício da administração pública
na imposição da fiscalização. Auditor fiscal do trabalho, mais uma vez, com aquela temática relacionada ao inciso 4 sobre mandado de segurança que eu já havia falado, né? Então, também é uma ação em razão da matéria, que muitas das vezes são ações que buscam anulações, né? Nulidade da multa, irregularidade, ilegalidade daquele ato de fiscalização que gerou aquela interdição, gerou o embargo, gerou todo aquele problema de fiscalização para o empregador. Inciso 8. A execução de ofícios às contribuições sociais previstas no artigo 195, 1A e 2, seus acréscimos decorrentes das sentenças que proferiram. Aqui também entende a doutrina que é uma competência material executória. Vocês vão ver no material que eu forneci para vocês que existe a chamada competência material original, que são esses incisos que nós vimos, e a competência material executória, ou seja, contribuições previdenciárias. A Justiça do Trabalho pode executar contribuições previdenciárias? Pode, somente das sentenças que proferir. Porque, veja, não temos como buscar um crédito previdenciário porque nós não somos o dono dele. Quem é o dono do crédito previdenciário é o INSS. Então, por ele ser uma autarquia federal, ele vai discutir suas questões relacionadas aos créditos, né, previdenciários na Justiça Federal. O fácil do empregado, o fácil do empregador, depende muito de quem está devendo. Mas aqui nós estamos falando, daquelas situações em que o empregador é condenado por uma sentença que reconhece um vínculo empregatício e que nunca foi pagas, ou que nunca foram pagas as contribuições previdenciárias. O juiz do trabalho tem competência para apurar esses valores e executar de ofício nos mesmos autos trabalhistas em que se deu o andamento da reclamação trabalhista. Então, aqui está-se diante de uma competência material executória, trazida pelo inciso 8 do artigo 114 da Constituição Federal. Ok? Então, muito cuidado quando o assunto é contribuição previdenciária. Isso tem caído bastante em exames de ordem, onde você deve, numa contestação através de preliminar, alegar a incompetência da Justiça do Trabalho quando o reclamante pede para que a empresa seja condenada ao pagamento das contribuições previdenciárias. Beleza? Inciso 9. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Isso, também pela doutrina, esse inciso 9, tentou abarcar ao máximo estas questões materiais e questões processuais que decorram de uma relação de trabalho. Entende a doutrina, se vocês derem uma olhadinha depois com calma no material de apoio, que é a chamada competência material derivada. Tá? A Justiça do Trabalho, então, é competente em razão, por exemplo, de uma questão processual, intervenção de terceiros. Está se discutindo o acidente de trabalho. A empresa denuncia a lide seguradora. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma do inciso 9, eu posso discutir se essa intervenção de terceiro é da competência da Justiça do Trabalho ou não, se tem procedência ou não, na mesma reclamação trabalhista em que versa o caso principal. Ok? Então, relações, por exemplo, de trabalho esparsas. Nós temos o atleta, a empregada doméstica, o trabalhador portuário. São situações em que, na forma da lei, fixa a competência da Justiça do Trabalho. Tá? Então, embora não tenhamos tanta clareza no sentido de dizer, olha, essa causa aqui é trabalhista, então ele vai recorrer na Justiça do Trabalho, não. Ele recorre em cima da Justiça do Trabalho porque a lei assim determina. Então, pelo inciso 9, eu aplico a competência da Justiça do Trabalho, no caso em apreço. Beleza? Existem algumas situações relacionadas à jurisprudência que fixa a competência da Justiça do Trabalho. Existem alguns problemas recorrentes no âmbito da Justiça do Trabalho que já surtiram dúvida se é da competência da Justiça do Trabalho ou não, mas que agora a jurisprudência, na melhor interpretação,
sedimentou através de súmula, ok? Seguindo os pontos aqui, eu procurei reunir algumas de mais relevância, mas não se atenham somente a essas. Vão até a doutrina e discutam bastante, verifiquem. O próprio caso Henrique Bezerra Leite, que a gente usa de apoio, né? Ele tem bastante ação, tem bastante discussão sobre problemas que são da competência da Justiça do Trabalho e da Justiça Comum. Então, eu procurei elencar aqui algumas, tá? Primeiro, ações que envolvem relação de emprego, não tem discussão alguma, né? Então, hoje se sabe que somente a Justiça do Trabalho é competente para dizer se entre uma pessoa e outra há relação de emprego. Nunca um juiz de direito vai fazer isso, um juiz federal. Bom, a Justiça do Trabalho é que se pede vínculo de emprego. Ações que envolvam dano moral, a gente já discutiu sobre isso, inclusive pela fixação do entendimento jurisprudencial da súmula 392 do TST. E aí, se vocês olharem a súmula 392 do TST, né? Desculpa, ela foi alterada recentemente, estabeleceu uma nova redação, porque também se discutiu sobre a questão que envolve relação de trabalho. Então, se eu advogo defendendo qualquer tipo de causa, eu sou um advogado, eu sou um trabalhador, e na defesa injuriou-se o advogado. O advogado cobra não só o valor dentro dos honorários advocatícios, mas também no contrato, né? Mas também um dano moral proveniente de algum tipo de briga, discussão, injúria que tenha saído dessa relação. Então, hoje, pela súmula 392 do TST, não só o dano moral decorrente da relação de emprego, mas também decorrente da relação de trabalho, a competência da Justiça do Trabalho. Ações que envolvam acidente de trabalho, né? Aí nós estamos falando da responsabilidade civil do acidente de trabalho. Temos que identificar que tipo de pedidos são esses, né? Todo mundo acha que só porque houve acidente de trabalho a empresa tem que reparar tudo. Não. Nós temos que ver se há dano, se há nexo de causalidade, se não houve culpa da vítima, se há culpa do empregador. Então, a gente tem que identificar isso tudo em sede de mérito da ação. Mas falou-se em acidente de trabalho, quando não provenientes, ou quando não pedidos os benefícios de previdência, assim,